eu queria abrir essa introdução a falar a cada uma das vidas preciosas que estão aqui, né? O que o Senhor me tocou muito para eu falar é assim: a obediência, ela é um quesito dos mais importantes também na vida de um cristão. A obediência é um quesito, né? É algo realmente que o cristão precisa considerar de uma maneira muito assim atenciosa. A obediência ao Senhor não pode faltar, não deve faltar isso daí. Baseado nisso, né, para que a gente possa ter a dinâmica aqui de falar, Jesus usou expressões que também elas devem ser olhadas com atenção quando ele disse: olha, vós me chamais de Senhor, mas não fazei o que vos mando, né? A igreja, ela chega à casa de Deus, ela levanta as mãos, ela bate palma, ela dá glória a Deus, né? Então, como Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então, palavras que o Senhor falou para a gente meditar. Então, o que acontece, né? Muitas das vezes as pessoas, quando a gente fala igreja por esse mundo afora, elas, entendeu? Elas chegam na igreja, elas fazem todas as práticas que parece demonstrar, muitas das vezes demonstram, né? Não vou dizer que não venha demonstrar, né? Toda aquela assim, percepção que a pessoa é uma adoradora, que faz tudo que o Senhor tem mandado, que obedece a Deus em tudo, e muitas das vezes não é assim. Eu quero falar, começar a cada um de nós, porque a palavra ela vem a cada um de nós, a começar do pregador, a começar de toda a igreja. Então, a pessoa levanta as mãos, a pessoa bate palma, ela dá glória a Deus. Agora, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, me chamam de Senhor, mas não faz o que eu mando. Então a obediência é um fator, é algo especial, importantíssimo, que a igreja do Senhor precisa carregar na vida dela. A obediência ao Senhor. Depois nós vamos ver outras coisas sobre a obediência, tá? Deixa eu falar aqui. A nossa vida cristã, ela está fundamentada em vários pilares. Palavras que o Senhor me deu para compartilhar juntos aqui. Amém. A nossa vida cristã é fundamentada em vários pilares. Um dos maiores pilares que a igreja está fundamentada é Cristo. Nosso fundamento é Cristo, é essa rocha chamada Cristo. Amém? Amém. Esse é o maior fundamento. Aonde, quando você aceitou Jesus como Salvador, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos fundamentados na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Aleluia. Tanto é que ele disse: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então quem está em Cristo verdadeiramente está na rocha, uma rocha inabalável. Diga glória a Deus. Rocha inabalável. Esse é o pilar mais importante. Quer dizer, eu estou em Cristo, né? Frequentamos igreja, batemos palma, glorificamos a Deus, oramos, mas alguém pergunta, né? Qual é a razão da tua fé? Qual é a propriedade da sua fé? Qual é a essência da tua fé? Aí você pode falar: um dos pilares da minha fé, o mais principal, é que eu estou fundamentado em Cristo Jesus. Aleluia! Aí que está a chave de tudo. Aí Deus começa a mover o seu espírito aqui e você sentir a glória de Deus, porque estamos em Cristo. Um ditado muito usado para poder confortar a igreja: não estamos em crise, estamos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que lindo a ministração do pastor Luiz, inspirado por Deus aqui, né? Se você fica olhando para o problema, entendeu? Ele vai crescendo, e a grandeza do nosso Deus que abate o problema. Então nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Outro pilar é a fé. A fé, já falamos sobre a fé esses dias aqui. Outros pilares importantes da nossa vida cristã é a fé. Outro pilar é a santificação.
O Senhor falou uma certa ocasião para o povo que Deus queria fazer algo no meio deles, disse: santificai-vos que amanhã eu vos farei uma obra muito grande no meio de vós. Glória a Deus. Quando nós santificamos, nós atraímos a glória de Deus, nós atraímos o poder de Deus e os milagres de Deus. Aleluia. Nós atraímos o céu no nosso meio, é maravilhoso. Aleluia. Deus, aleluia. Quando nós santificamos, sabe, nós somos cercados da benevolência do Senhor, dos milagres do Senhor, dos cuidados do Senhor, das bênçãos do Senhor quando santificamos, porque a palavra de Deus, ela preza muito isso: buscai a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmãos, quanto mais, aleluia, nós estivermos próximo do Senhor, mais o Senhor estará próximo de nós, mais as bênçãos dele estarão perto de nós, mais a presença dele estará sobre nós. Santificação. Outro dos pilares é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, não temer o homem, não temer circunstâncias, não temer, sabe, o que está à nossa volta, e sim temer a Deus, ter temor de Deus, ter respeito de Deus, ter realmente consideração a Deus. É um dos pilares importantíssimos na nossa vida cristã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outro pilar que talvez não, é um dos pilares dos mais importantes, é o amor. É o amor de Deus derramado em nossos corações. Amai-vos uns aos outros, né? A comunhão, Salmo 133. Oh, que bênção ver a igreja unida. É vitória, irmãos. Muitos lugares talvez tem muito mais número de pessoas nas igrejas, mas as pessoas ficam se pegando uma contra a outra. Tem aquela traição, aquela falsidade. Não, a igreja tem que viver um amor de entranha. Tem que ser prazer mesmo. Eu olhar para a Lília como eu olho, eu quero falar de mim, ela depois pode falar dela, e sabe, e olhar com amor, com carinho, com consideração, honrando a vida dela, a vida do pastor Luiz, a vida de cada um dos irmãos, mas de forma real. Esse amor é um pilar que tem que estar em nós mesmos funcionando. Tem que ser real. O amor de Deus derramado no nosso coração. No céu não tem falsidade, no céu não tem mentira, no céu não tem engano, no céu não tem diz que me diz, no céu não tem bate-boca, no céu não tem falta de perdão, no céu não tem essas coisas. No céu habitará almas, vidas que se amaram aqui, exercitaram o amor aqui primeiro e depois habitaram lá em cima. Olhe bem, ó. Quero falar o que o Espírito Santo me tocou no coração agora. Há uma força muito grande aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Uma força muito grande, um potencial muito grande. Se nós soubermos usar, entendeu? O céu será ao favor desse lugar, entendeu? Muito intensamente. O que o Senhor quer falar? Aplicai-vos as vossas vidas em sacrifício vivo e santo diante do Senhor. Chorai e pranteai por esse lugar, por essa obra, pelas almas que virão para esse lugar. Aí o que vai acontecer? Deus realmente vai vir com a mão dele poderosa e vai realmente fazer tudo o que tem que ser feito aqui para a glória do nome de Deus. Aleluia. De oração, irmãs preciosas, mulheres de fé, varões de fé, esteja ao lado desse homem intensamente. Não tem nada mais para nós aqui. E assim eu quero falar de uma coisa que vocês vão concordar: quanto mais velho ficamos, menos vaidade está em nós. E é um momento melhor para poder se desgastar para o Senhor. É o momento de se doar para o Senhor, jejuar, orar, buscar intensamente. Ô Senhor, tem misericórdia no nosso meio, envia as almas, Senhor, chorar, sabe? Deus, Ele quer enxergar isso. Ele precisa enxergar isso em nós. Porque aí, irmãos, é uma coisa que eu falo muito, né? A mensagem é forte mesmo dentro desse tema da obediência, mas ela vem com esse conteúdo. Se Deus enxergar em nós, entendeu? Essa entrega,
Sabe, no mundo espiritual, as legalidades a favor desse lugar, do nosso lugar, lá do nosso meio, elas cada vez mais intensificarão, virão a nosso favor, sabe? Aí nós vamos ver mais famílias chegando, mais almas chegando, e Deus realmente encomendando, que vai encomendar para a glória do nome do Senhor, esse novo lugar. Também anseio. Embora aqui, me sinto feliz de estar aqui. É um lugar onde, se fosse uma caverninha, se fosse um cômodo pequenininho, tem que estar espremidinho ali, irmãos. Não importa, é que nós estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Quem quiser falar que fale, quem quiser criticar, critique. O que vale é a presença de Deus. Não é título, não é homem, não é magnata, não é status, não é nada disso. O que vale realmente onde o povo ali está reunido, adorando a Deus e a glória dele, a presença dele, e nós estarmos com consciência que estamos conservando a nossa vida para a vida eterna. Esse que é um dos mais principais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Outro pilar que nós já falamos é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vamos ler já aqui um verso que vocês conhecem. O senhor já deve ter falado 1 milhão de vezes aqui, né, para vocês. Outro pilar é a prática da palavra de Deus. Olha, isso, obrigado Espírito Santo, ele me fez lembrar uma das partes da introdução. O que acontece? Nós precisamos entender que nós não somos de nós mesmos, que nós não temos mais autonomia da nossa vida. Esse é aonde Deus quer levar a nós, para podermos frutificar mais. Nós queremos viver. O que acontece? Né? Nós queremos tomar as decisões sem consultar a Deus, nós queremos fazer as coisas sem falar com Deus, nós queremos fazer as coisas conforme o nosso jeito, as nossas ideias. E se você olhar na Bíblia, se nós olharmos na Bíblia, os homens de Deus, eles consultavam ao Senhor. Consultavam para ir para as guerras, consultavam para poder, quem nós lançaremos no diaconato, a quem nós vamos impor as mãos. Eles consultavam ao Espírito Santo, ao Senhor, para que Ele falasse e desse as coordenadas. Um dos problemas que choca, entendeu, a presença de Deus, que Deus não pode operar muito em nós, é que nós, entendeu, queremos governar a nossa vida. E Deus, Ele quer realmente que nós venhamos obedecê-lo. E praticar a sua palavra, colocar em prática, que as nossas vontades, nossos egos, as nossas intenções nossas do dia a dia, elas estejam submissas à vontade do Senhor. Que Paulo diz, não mais eu que vivo, mais Cristo vive em mim. Sabe o que eu falo, irmãos? Falei muito lá várias vezes na nossa igreja, a começar em mim, né? Sempre é assim, porque Deus pode sempre operar mais quando nós primeiro olhamos para nós. Quantos louvores a gente canta e não dá conta do que a gente está cantando? Ah, Senhor, eu quero te amar, vou me entregar. Ah, Senhor, eu te adoro de toda a minha alma. Enfim, não dá para numerar aqui tantas frases que nós falamos. E Deus olha lá de cima e fala, um dia você vai fazer isso. No momento, ainda você não faz. E Deus, com aquela compaixão dele que ele tem por nós, sempre aguardando, né, dando mais uma chance, né? Vai falar, amanhã você vai conseguir fazer isso. Pedro, Senhor, de forma alguma te negarei, né? Aí Jesus sabia. Aí Jesus falou, tu me negarás. Mas também Jesus sabia que lá na frente ele amaria o Senhor ao ponto de entregar a vida dele, né, e morrer da maneira que ele morreu, crucificado de cabeça para baixo. Assumiu a morte, né, do homem natural e absorveu o homem espiritual. Quantos louvores cantamos, queridos? E levantamos as mãos e cantamos. Aí o Senhor chamava a atenção. Precisamos meditar o que nós estamos cantando, para que o Espírito Santo de Deus possa ter mais efeito em nós. Não é palavras, e sim alma, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, que o Senhor quer na sua igreja. Eu estou muito feliz porque essas palavras que o Senhor está dando aqui, elas estão sendo absorvidas por esse lugar.
primeiramente por mim e por cada um aqui. Eu tenho certeza disso. Corações de tantas vidas que já têm anos na presença do Senhor. Eu sei que vocês estão absorvendo. Então, por isso que eu enxergo um potencial. Eu estava sentado no louvor ali, aleluia. Eu estava sentado no louvor, na hora que o louvor está acontecendo, o Senhor falando, tem muito potencial aqui dentro. É só a gente saber usar o potencial. Aí não vai ter realmente muralhas, não vai ter empecilhos que vai impedir realmente de que o Senhor complete a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 15, 22, 23, ele diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Sacrifício, vindas à igreja, bater palmas, cantar louvores, né? Ler a Bíblia, práticas que são corriqueiras nossas. Mas isso precisa ser seguido de obediência daquilo que nós estamos fazendo e que tenha realmente, vamos dizer, um significado real. Que haja a obediência, a prática daquilo que nós estamos falando e fazendo, movimentando, sacrificando. O atender melhor do que gordura de carneiros, né? Esse texto se refere, né, à desobediência de um rei Saul, né? E Deus tinha dado ordens para ele, e ele desobedeceu. A pergunta é: quantas vezes obedecemos e quantas vezes desobedecemos? Olhe bem, a gente nunca quer pensar assim. Eu digo a igreja, por esse mundo afora. Na minha igreja eu usei assim: você já parou, você perguntou para Jesus, por exemplo, a gente fala assim: Jesus, estou tão feliz com o Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem me abençoado, né? O Senhor tem feito aquilo outro, mandou seu filho para morrer na cruz por nós. Agora e a pergunta: Senhor, o Senhor está contente comigo? Ninguém quer perguntar isso para Deus. Ninguém se atreve a perguntar isso. Senhor, eu estou te agradando? Aí eu falava para a igreja: é bênção, irmãos, diga amém. Amém. É bênção, nós queremos que Deus fale o que realmente nós precisamos mudar. É bênção, não é ruim. Glória a Deus. Nós estamos falando aquele que tem um projeto de bênção, que quer o nosso bem, que quer que a gente vá bem, que quer nos usar. Então, não tem problema nenhum, é nosso Pai Celestial. Então, Deus está falando muito esses dias. Vamos começar a conversar com Deus. Senhor, o que eu não estou te agradando? Porque você sabia que muitos cristãos, é bom que está gravando aqui, eles acham que eles não têm defeito. Tem! E os mais que denunciam isso são aqueles que apontam os defeitos constantemente. Ah, você viu lá o pastor? Ah, você viu lá a irmã? Ah, você viu o irmão? Ah, você viu aquilo? E só falam dos outros. O que Jesus falou sobre isso? Tirar primeiro a trave que está no seu olho para depois tirar, né? Tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Mas a trave que está no olho, ele não consegue enxergar isso daí. Ele não consegue olhar para si. Senhor, como eu estou? Eu estou te agradando? O que eu tenho que mudar? Irmãos, eu quero dizer algo. Desses 30 anos, mais de 30 anos no Evangelho, que estou, o pastor Luiz também tem a sua carreira de bons anos, né? Nunca nos atreveremos a dizer diante da igreja: olha, nunca falhamos, nunca erramos, nunca desobedecemos. Nunca faremos isso, não podemos. Porque com certeza erramos, falhamos nos anos passados, tomamos decisões que não era para tomar, falamos que não era para falar, agimos que não era para agir, e isso é coisa humana. E é importante a gente ter essa reflexão. Não, faz 30 anos que eu estou na presença de Deus, eu nunca falei. Ah, pelo amor de Deus. Olha, é um risco muito grande se atrever a falar isso. Com certeza falhamos, consciente e inconscientemente falhamos. E por isso, essa reflexão da gente perguntar para Deus: Senhor, o que eu não estou te agradando? Foi isso que Davi fez, né, pastor? Isso. Disse em mim algum caminho mau. Olha que maravilha.
palavra fechando aqui, nós estamos tão de perto, isso é importante a gente compartilhar. Vê se em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É essa ação, irmãos, é tão abençoadora, faz Deus renovar a nossa vida, faz Deus restaurar o ministério, faz Deus restaurar a vida espiritual. Nunca, olha, quero dar um conselho aqui, nunca deixe se levar por um espírito de crítica, sabe, perceber que, sabe, você está tendo tendências, eu digo, né, eu estou falando isso com humildade, nós, né, tendência em querer ficar descendo a lenha nos outros, criticando os outros demais, e não olhar para si. Cuidado, tomemos muito cuidado com isso. A parábola do fariseu e do publicano, ela é muito importante para nós, uma lição. Vê que o fariseu, ele chega e fala todo aquele status para Deus, né? Eu não sou como demais roubadores, idólatras, adúlteros. E depois ele fala, nem tão pouco como esse publicano ainda, né? O cara estava achando que estava arrebentando. Eu já falei em algumas mensagens, Deus estava assim, ó, Deus estava fechando os ouvidos. Nossa, que desastre aquele homem estava fazendo. Aí vem o publicano, batendo no peito, cabeça abaixo, dizendo, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, tem misericórdia de mim. Aí Jesus desfecha, aleluia, aleluia. Aí eu levo lá nas cartas da igreja da Ásia, né? O Senhor dos relatórios, né? Ele que mandou os relatórios para as igrejas, 7 igrejas da Ásia. Ele que dá o veredito e diz como a coisa está verdadeiramente. E o que ele disse para o público, para aquele que ele estava falando? Qual dos dois foi justificado? Verdade. E ele foi muito claro. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Esse é um grande erro grave que nós temos que policiar na nossa vida. Glória a Deus. Senhor, quantas vezes eu obedeci e quantas vezes eu desobedeci o Senhor? Vamos pensar nisso. Essa é uma palavra para fortificar a nossa vida, mais e mais. Amém, Jesus. Fala com Deus, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau. Senhor, o que não está te agradando na minha vida? Senhor, a gente olha, volta, a gente vê muitas pessoas também longe da tua presença, mas e eu, como estou, Senhor? Como está a minha vida espiritual? Né? Eu estou orando como o Senhor quer que eu ore, eu estou pregando como o Senhor quer que eu pregue, Senhor, eu estou guardando a minha boca como o Senhor quer que eu guarde, enfim, eu estou me santificando, eu estou fazendo o que o Senhor tem mandado. Eu coloquei aqui, irmãos, formas de obediência. Salmo 103, 20. Eu vou ler esses versículos, que vai ser muito rápido aqui. Nós vamos falar sobre a obediência à palavra. Salmo 103, 20 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprir as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Aleluia! Então, as pregações, elas são feitas aqui, né? O que cabe a nós? Obedecer a palavra de Deus, né? Aleluia! Atos 5, 29, né? Atos 5, 29, vamos lá no Novo Testamento lá, Atos 5, 29, obediência a Deus. Nós vamos ler esses versículos aqui. Obediência a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Porém, respondendo Pedro e apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Amém. Obediência a Deus. Atos 6, 7, diz a palavra do Senhor assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Obediência à fé. A nossa fé, a regra de fé e prática, a nossa fé, né, que foi realmente nos revelada do Senhor em Cristo, na sua palavra. Nós vemos aqui também em Efésios 6, 1, né? Nós temos jovens aqui
jovens, literalmente jovens aqui no nosso meio, mas eu estou dissertando aqui essas características, formas de obediência, vamos dizer assim. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obediência aos pais. Né? Outra forma de obediência, outra característica de obediência é Efésios 6, 5. Diz assim: vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Olha, eu vou ler de novo. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Senhores, referidos àqueles a quem a gente presta conta, presta serviços, né? Senhores. Patrões. Os patrões, né? Até falado assim, né? Muitas vezes o cristão é tentado, tipo, o patrão não está perto, o encarregado não está perto, então ele rola, entendeu? Ou ele frauda, ou ele faz alguma coisa que não é correta. Isso tudo, irmãos, é doutrina do Senhor, né? Falar mal do chefe, desce a lenha do chefe, é meio trair ali no serviço. Tudo isso para o cristão, a Bíblia adverte, né? Que é importante a gente estar observando isso. Em vez de orar, em vez de clamar para abençoar aquele lugar, tudo, né? Faz totalmente o oposto daquilo que o Senhor tem ensinado a fazer. Então, obediência aos senhores, né? 2 Tessalonicenses 1:8. 2 Tessalonicenses 1:8, nós vamos ver obediência ao Evangelho. Acho que é isso. 2 Tessalonicenses 1:8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, vou ler de novo. Como labareda de fogo, né? Isso é o juízo de Deus, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou voltar a falar aqui. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não podemos querer viver, é lógico, nós temos nossas liberdades de vida normais, trabalhamos, dormimos, acordamos, passeamos, vamos ao mercado, vamos ao shopping, podemos ter nossas atividades. Agora, no tocante a decisões, ao nosso alinhamento com a palavra de Deus, nós precisamos ter essa consciência que nós não somos de nós mesmos. Precisamos consultar a Deus, estar em harmonia com os caminhos do Senhor, com as coordenadas que Deus dá para que a gente vá bem, para que a gente não tenha problemas. Grande parte dos nossos problemas da nossa vida é a nossa falta de consulta ao Senhor, é a desobediência. Quando a gente fala de desobediência, às vezes parece uma coisa muito grave, mas é uma coisa que a gente deixou de consultar e acabamos entrando num problema muito grave, porque não falamos com Deus, não consideramos que nós não somos mais de nós mesmos. É para fazer isso, não é para fazer, é para falar aquilo, não é para falar, de que maneira eu vou admoestar, né? Às vezes o pai, né? A mãe, vê o filho fazendo um negócio e já vai com aquela gritaria, vai batendo, vai xingando, quer dizer, muitas das vezes vai trazer um estrago, né, na vida daquele filho, porque não consultou o Senhor. Fala comigo, me coloca as palavras na minha boca para eu poder aconselhar. Quer dizer, essas coisas são muito importantes para a gente ter uma margem de acerto maior. Amém, igreja do Senhor? Eu vou falar de novo, o Espírito de Deus está tocando. Não somos mais de nós mesmos. Se nós somos do Senhor, não somos mais de nós mesmos. Não falamos o que queremos, não fazemos o que queremos, não respondemos da maneira como queremos, não temos autonomias assim, não. Nós temos que fazer filtro na palavra dele. Como eu vou fazer? Como eu tenho que fazer? Senhor, me mostra como eu tenho que resolver isso daí. Essas as práticas deles que nos mostram inúmeras práticas, né? Do que para que eles tivessem a resposta. Senhor, sairemos da guerra, o Senhor vai entregar os inimigos nas nossas mãos. Eles consultavam. E nós, quantas vezes a gente pega e já vai metendo as caras e tomando as decisões, né? E aí vem os problemas. Aí depois a gente vem para a oficina de Deus, vem todo assim: Senhor,
me ajuda aqui, que mais uma vez eu errei, eu fiz o que não era para fazer, eu tomei decisões que não era para tomar, né? Essa é a nossa vida cristã. Essa é a nossa vida cristã. Então, obediência ao Evangelho. E Hebreus 13:17, diz a palavra de Deus, vamos lá, Hebreus 13:17, obediência aos vossos guias. Uma coisa muito importante, entendeu? Que é uma rebelião nos dias de hoje muito maior. Hebreus 13:17 diz assim, né? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Os pastores são guias de Deus, são embaixadores de Deus. E a Bíblia fala para obedecer os pastores e sujeitar a eles, porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não com gemido, porque não vos será útil. Quantas pessoas nas igrejas elas falam, não, a vida é minha, eu não tenho que dar satisfação nenhuma para o pastor, né? Falta na igreja, quantos, né, tem essa frase, falta na igreja, não avisa, pastor, hoje eu não vou porque me aconteceu uma coisa aqui, ore por mim. Não, falta outro culto, e depois, sabe, chega e não fala nada. Quer dizer, é antibíblico. E a casa de Deus, ela tem uma hierarquia, a obra de Deus tem uma hierarquia. E os pastores têm uma responsabilidade muito grande. E é instituição divina. Opa, deixa eu ter um pouco de cuidado. Isso não é medo, não é temor, não é ameaça. Deixa eu tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito ao anjo da minha igreja, né? Ele vela para a minha alma. E, irmãos, olhe bem. A responsabilidade de um pastor, ela não é simples, não. A responsabilidade do pastor Luiz Carlos Correia, a minha responsabilidade e dos pastores, não é coisa simples. A Bíblia fala como que onde dá conta das almas. Dá conta das almas. Quer dizer, dado a nós essa entrega de serviço para apacentar o rebanho do Senhor. Então, quer dizer, a Bíblia fala que aqueles que presidem bem devem ser ter tidos como dupla honra. Devem ser honrados duplamente. Então, orar pelos pastores, honrar os pastores, obedecer os pastores, né? Sujeitar aos pastores. O pastor faz uma convocação, o pastor faz um apelo, o pastor fala, irmãos, vamos fazer isso, a igreja está junto ali. É muito importante. Quantas pessoas são rebeldes nisso, não ligam, não estão nem aí com o pastor, falam, descem a lenha no pastor, coisa assim, como se fosse uma coisa comum, e não é. Deus, nesses tempos, amados, está levando a nós a tocar em assuntos delicados, o qual eu estou muito preocupado a começar em mim. Assuntos delicados que podem realmente fazer diferença na vinda do Senhor. Pode comprometer na vinda do Senhor. Pode comprometer no arrebatamento da pessoa. Só que vive desordenada, não ligando para a palavra de Deus, não ligando para a obediência, pode comprometer na palavra do Senhor. Eu quero dar aqui exemplos de obediência. Aleluia. A gente se alegra muito em saber que pessoas na Bíblia, embora eram homens, normais igual a nós, eles obedeceram de uma maneira assim muito linda, que não puxa a vida, sabe? É grandiosa, uma forma grandiosa. Abraão, Deus falou o que com ele? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Quer dizer, não disse que lugar que era, como era, entendeu? Onde era, quantos quilômetros para frente, não, eu vou mostrar para você. O que Abraão fez? Obedeceu. Olha que lindo, que exemplo para nós. Ló morava no meio de um povo extremamente pecaminoso. Ló, suas filhas e a sua esposa, entendeu? Jejuavam diariamente, afligia as almas. A Bíblia fala dessa aflição das almas. Elas jejuavam, entendeu? Intensamente em face do pecado à porta deles. Vocês sabem da história que quando os emissários do Senhor foram lá
avisar a Ló, os homens de Sodoma e Gomorra quiseram, entendeu, pegar os anjos. Tamanha malignidade que aqueles homens tinham. E eles foram, sai depressa desse lugar, que essas cidades serão submergidas com fogo e enxofre. O que Ló fez? Obedeceu. Pegou suas filhas e saiu depressa, e sua esposa saiu depressa. A ordem foi para todos, né? Infelizmente, a mulher de Ló, que poderia ser uma filha de Ló, ou poderia ser o Ló que olhasse para trás, mas calhou, né? Até falei na igreja, quando falam de mulher, né? As irmãs já, né? Poxa, né? A mulher não. Eu já falei de Saul. Saul desobedeceu a Deus terrivelmente, foi uma consequência de desobediência. Saul foi mesmo cavando a cova dele mais profunda até realmente perecer. Mas a mulher de Ló não obedeceu, mas Ló obedeceu. Sai depressa, porque esse lugar vai ser submergido com fogo e enxofre. Sai depressa e não olhe para trás, né? E não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. Noé, de uma condição inviável, não chovia, o vapor subia da terra, regava as plantas. Não tem água. Como que vai ter água para mover uma embarcação do tamanho de um transatlântico nos dias de hoje? Mas Deus falou com Noé. Noé fez o quê? Obedeceu, construiu a arca conforme as orientações que Deus tinha dado. E depois do tempo exato, ele pregou 120 anos, obedeceu a Deus, tanto na construção como na obediência da entrada na arca e o recolhimento das espécies ali. Obedeceu em tudo e não pereceu nas águas do dilúvio. Olha quantos exemplos para nós. Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. O pai falou: olha, você vai ter que descer. Né? Ele obedeceu quando o pai falou: olha, vai precisar descer lá embaixo e morrer pelo homem. Ele obedeceu. E aqui foi obediente até a morte. Do seu nascimento até a morte ele foi obediente. Obediente aos pais, obediente a Deus, né? Obediente à palavra do Senhor, né? Que ele se fez homem, 100% homem, 100% Deus. E até a morte de cruz. Que lindo a sua ministração também do Jardim de Getsemane, cheio de flores lindas e outra despedaçada. Que linda expressão que o pastor falou essa noite aqui. Mesmo ele sendo todo despedaçado, ele foi obediente até a morte de cruz. Tudo isso é para nós entender como as coisas funcionam no reino de Deus. Tem tantos outros textos, né, que poderíamos falar sobre obediência. Deus está dando uma palavra mais serena, mais calma aqui, de meditação para nós. Exemplo de desobediência, né? Jonas. Deus falou para ele: Jonas, eu quero que você vá em Nínive. Ele gelou na hora, deve ter ficado branco na hora. O quê? Nínive? Uma cidade sanguinária daquela? Eu não vou chegar lá, vou morrer. Eles vão me matar lá. Eu vou entrar no meio daquele povo, nada. Aí ele falou: eu vou fugir. Desobedeceu. Quantos cristãos no dia de hoje que Deus poderia ter feito grandes obras? Quantas almas poderiam ser salvas? Muitos cristãos que fugiram da presença do Senhor, desobedeceram o seu chamado, desobedeceram o evangelho que lhe foi imposto. Aí Jonas pegou, irmãos, e comprou uma passagem para Tarsis. Eu vou embora, eu vou fugir. De boa ele achava, né, que os olhos de Deus, entendeu, não poderiam acompanhá-lo. O Salmo 139, né? Se estiver lá na profundidade, eu sei que você está lá. Em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus nos vê. E Jonas pegou, entrou no barco. Deixa eu tirar uma soneca, Senhor. Os olhos dele não vai mais visualizar. Como se fossem meus olhos, os nossos olhos, que Deus não vê. Deus vê tudo. E sabe que eu ensino isso para mim mesmo? Nós somos radiografados, nós somos tomografados 24 horas por dia. Não dá para esconder nada do Senhor.
não dá para esconder nenhuma ação nossa. Deus sabe de todas as coisas. Deus vê tudo. Deus vê o que a gente fala, o que a gente faz, Deus vê tudo. Aí Jonas achava que um barquinho, ele estava tranquilo, de boa ali, os olhos de Deus não estavam vendo nada e roncando, né? Aí daqui a pouco Deus manda uma tempestade e chacoalha aquele barco, né? E o que aconteceu? Os homens lançam sorte. E aí, poxa, nas nossas embarcações aqui essas coisas não acontecem. Vamos lançar sorte para saber, entendeu? Quem é culpado disso? Caiu no bendito profeta, servo do Senhor, que havia desobedecido o seu chamado. E aí, Deus, vocês vão até divertir o que eu vou falar agora, mas é sério. Deus chegou nele, né? Porque ele teve que se identificar. Eu sou o problema. Eu sou um profeta do Senhor. Aí ele foi falando, né? Eles interrogaram ele foi falando tudo. Eu estou sendo mais prático aqui nas palavras. Então, para resolver o problema, vocês me jogam na água que tudo vai ser resolvido. Aí o que aconteceu? Deus planejou aquilo. Como que diz? Jonas, olha, você me desobedeceu pegando um navio, uma embarcação para Tarsis para fugir da minha presença. Agora eu já preparei uma nova embarcação para você, que é uma baleia, da onde ela vai te levar aonde eu te mandei que você cumprisse o meu chamado. Não precisou comprar passagem, Deus providenciou uma baleia, a qual ele ficou lá 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, se humilhando, se arrependendo e reconhecendo realmente o nível da sua desobediência e classificando o lugar que ele estava, né, como se fosse o inferno, lá na profundeza dos mares. Pastor, baleia entre aspas, porque a Bíblia diz que é um grande peixe. Um grande peixe, né? As pessoas pensam que é baleia. Vamos falar, um grande peixe, uma baleia, que um dos peixes maiores, né? A gente pode classificar como uma baleia. Um baleião é um peixe grande, né? Um grande peixe, né? O engoliu. Agora, olha que coisa interessante, pastor Luiz, né? A forma, e outra coisa Deus falou, a forma de você desembarcar não vai ser via escadinha, né? Que o barco para, põe aquela escada, amarra o barco no cais, assim, não. Você vai ser realmente desembarcado, expelido da baleia, vomitado da baleia lá para... Regurgitado. Exatamente. Regurgitado. E Deus mandou ele para fora, no lugar aonde ele deveria estar. Está vendo, gente? Falamos de Saul, a terrível desobediência dele, e quero falar de Adão e Eva, que Deus havia alertado, ensinado, mostrado, olha, vocês têm limite aqui. Do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Tão pouco, né? E mesmo assim desobedeceram. Mas a Bíblia fala que a desobediência de um homem levou milhares de pessoas à condenação, à morte, mas pela obediência de um só levou multidão à vida eterna. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Queridos e amados irmãos, a palavra hoje está bem rápida, bem curta, bem objetiva. Obediência. A obediência, ela é uma chave muito importante na nossa vida cristã. Quando eu falei desses pilares, né, é como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito diz paz, gozo, longanimidade, benignidade, fé, temperança. É fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Significa o fruto que tem esses ingredientes tudo dentro dele. E quando eu falei dos pilares, esses pilares, eles estão todos realmente interligados, né? E o ponto principal desses pilares que eu compartilhei hoje com a igreja é a obediência. Amém. Obedecer ao Senhor, né? Como Josué disse aqui, não dá para dissertar o texto, mas deitar fora os deuses. Quero terminar dizendo isso aqui, palavra bem objetiva da parte do Glória Senhor.
está sensível à voz de Deus, aos seus ensinos, à sua palavra, aí o que vai acontecer? Deus realmente vai vir com a mão dele poderosa e vai realmente fazer tudo o que tem que ser feito aqui para a glória do nome de Deus. Aleluia!